O futuro nos reserva uma vida diferente. As tecnologias de hoje serão obsoletas em pouco tempo, assim como algumas de 10 anos atrás já são ultrapassadas hoje. Estamos vivenciando inovações tecnológicas. Com isso, surge uma indagação: como será o retinoscópio do futuro? Para respondermos a essa pergunta, precisamos retornar ao passado e acompanhar de perto a evolução desse aparelho que tem uma importância imensurável para os optometristas. Estou falando do retinoscópio, esse aparelho aqui, que emite uma faixa de luz na retina. Esse feixe de luz pode se modificar sua orientação e sua convergência girando, de divergente para convergente e vice-versa. Essa técnica usada no uso desse equipamento chamamos de retinoscopia, que determina o erro de refração no olho. Esse aparelho moderno que utilizamos hoje nem sempre foi assim. Eita! Cadê a luz? Com um espelho côncavo e uma luz de vela, voltamos a 1861. Hoje nós vamos falar sobre a história do retinoscópio, esse aparelho tão importante para a optometria. Tudo começa com a história do renomado cirurgião e anatomista William Baumann. Nascido dia 20 de julho de 1816, Baumann fez grandes descobertas para a anatomia, como a cápsula de Baumann e a glândula de Baumann, mas foi atuando como médico cirurgião oftalmologista que ele foi um dos primeiros a usar o oftalmoscópio inventado por Helmut Ross. As observações que levaram à retinoscopia clínica foram feitas por um oftalmoscópio em 1859 por um espelho plano iluminado por uma vela. Quando o Sr. William Baumann notou uma sombra linear vista ao examinar o olho estigmático. A história da retinoscopia é tão vasta que nós temos mais de um método e nós vamos falar agora. O método Quinet. 20 minutos depois. Mais conhecido como Ferdinand Joseph Louis Quinet, o médico e também militar fez grandes descobertas para a nossa optometria. E aí, tá gostando do conteúdo? Se liga que ainda tem mais! Em 1873, Quinet fez suas primeiras descrições sobre as imagens refletidas na córnea. Esse exame ele é chamado de ceratoscopia, até hoje conhecido. Em 1874, num congresso de ciência na França, Quinet fez a relevância sobre os erros de refração no olho astigmático. Ele fez essa descoberta analisando um paciente com um espelho côncavo de 60 a 70 centímetros. Quinet também agregou pontos importantes para a evolução do retinoscópio, como, por exemplo, ele ressaltava que o movimento do espelho do oftalmologista implicava a presença de um arranjo caleidoscópio de luz dentro da pupila do paciente, mas erroneamente atribuído esse fenômeno à córnea. Quinet fez questão de enfatizar que as imagens refletidas não eram na córnea, e sim na visão anterior da superfície da córnea. Parent era um médico, militar e cientista francês, que por acaso observou as sombras que se formavam nas pupilas de seus pacientes, quando as examinavam com o oftalmoscópio, e tentou obter refração ocular com essa técnica.
O nome retinoscopia se deve a ele, porque deduziu que os reflexos da luz e sombra observados em seus pacientes vinham da retina. Ele foi o primeiro a descrever o princípio e como funcionava a técnica da retinoscopia. Também foi o responsável por patentear o retinoscópio em listras que está em funcionamento até hoje. Parem se desenvolveu a óptica a um ponto que era possível medir realmente o erro de refração com lentes. Em 1880, ele publicou sua explicação e a refração objetiva quantificada. Para salientar o papel da retina, Parent propôs o termo retinoscopia, mas posteriormente, por sugestão de um linguista, escolheu o termo equiascopia. Esquia significa sombra. Ele aperfeiçoou a técnica e a transformou em um método quantitativo de refração. Em 1926, Jake Copeland patenteou o retinoscópio franja. A partir desse momento, a técnica adquire uma popularidade entre os oftalmologistas e optometristas. Você está assistindo o jornal Optociência e acompanhando a evolução do retinoscópio. Edmund Landolt foi um suíço que nasceu em 17 de maio de 1846. Passou boa parte da sua vida dedicada aos estudos da oftalmologia. Ele se formou na Universidade de Zurique e foi considerado uma das grandes figuras oftalmológicas da época, e desenvolveu em 1883 a sua versão de retinoscópio. Ele foi autor de vários livros e, juntamente com Snellen, ele fez diversas publicações de artigos. Ele era focado em descrever a técnica retinoscópica e como ela funcionava. Jake Copeland, considerado o pai da retinoscopia em faixa, criou o primeiro retinoscópio em faixa divergência variável no início da década de 1920, patenteando então seu designer em 1927. Copeland também influenciou gerações de refracionistas com um método rápido, prático e com refração objetiva. Durante um dos seus estudos de reflexos astigmáticos, Copeland deixou cair o retinoscópio, o que lesionou um dos filamentos da lâmpada. Reexaminando o olho esquemático, observou uma diferença nos reflexos e dessa observação veio a técnica retinoscópica, usada atualmente. O retinoscópio em faixa permite refração de meridianos oculares individuais e rápida comparação com os meridianos principais. Com a faixa, nós podemos determinar precisamente o eixo astigmático e o poder do cilindro corretor. O astigmatismo é medido e corrigido por cilindros convexos positivos. Olá, meu amigo e minha amiga, o meu nome é Marconde, mas me chamam de Atacadão. É com muita alegria que curso bacharel em optometria, minha futura profissão. Para começar, pegue caneta e papel, que vai começar a literatura de cordel para falar do retinoscópio. Nesse mundo de meu Deus tem todo tipo de gente danada de boa, gente danada de ruim, mas o que nunca vai faltar nesse mundão é gente com problema na danada da visão. Não precisa de agonia, nem tampouco de confusão, pois o problema dos olhos já tem uma solução. Inventaram um instrumento de tamanha precisão. Retinoscópio é o seu nome e aqui vou lhe contar para que serve e como deve usar. É um instrumento manual que vem para focalizar, colocando um feixe de luz para na sua pupila pegar, projetando na retina para o optometrista ali avaliar o grau de dificuldade que o cabra tem para enxergar. É com esse equipamento que se pode examinar a retina do camarada e também determinar o erro de refração do olho do cidadão para com precisão as lentes corretivas passar. E o nome desse exame é retinoscopia, que diz ao camarada qual tipo de pia que ele tem quando espia. Como eu te falei anteriormente, no danado do exame tem 3 tipos de pia. A famosa miopia, depois tem a hipermetropia e também tem a emetropia.
Na famosa miopia, o cabra não tá bem. De perto, até vê bonzinho, mas de longe não enxerga nem um trem. Aí já na hipermetropia, o cabra também não tá bem. De longe até enxerga bonzinho, mas de perto o cabra tá todo lascadinho. Já na hemetropia, aí o cabra já tá bem. De perto ou de longe, uma nota de 100 no bolso do maquinista, que vem em alta velocidade, ele enxerga na cabine de um trem. Desde já agradeço e encerro o nosso trabalho declamando esse humilde cordel. Nós da turma 18 estamos muito orgulhosos de ter vocês do FAZUP em Foco apreciando nosso cordel. Olá, meu nome é Marconde, sou da turma 18, faço parte da FAZUP e esse é o meu trabalho do FAZUP em Foco. É um simulador de um retinoscópio, tá? Eu espelhei aqui no meu celular e vou fazer uma pequena demonstração como é que funciona. Ele funciona da seguinte forma: aqui é o olho humano, essa luz que vocês estão vendo, que estão se mexendo, que está se mexendo, é do retinoscópio. Aqui são onde coloca a dioptria e o erro de refração do paciente, tá? Eu vou simular aqui numa lente negativa. Você nota que o paciente aqui com 0,50. Nota-se que quando eu coloquei uma dioptria, apareceu um fecho de luz aqui. E nota-se que quando nós colocamos esse fecho de luz, tá? Esse fecho de luz dentro do olho do paciente, ele se move para o lado oposto da luz do retinoscópio. Tá vendo? Se move. Isso é o caso de um paciente que tem miopia. Vou agora colocar uma lente positiva e você nota-se que tem o mesmo fecho de luz. Só que em vez desse fecho de luz ele ir para o lado oposto, ele vai para o mesmo lado do fecho de luz, tá? Do retinoscópio. Então, isso é uma lente positiva, uma lente de hipermetropia, para quem tem dificuldade para um grau de perto. Eu vou simular aqui uma dioptria de um paciente onde ele tem mais 0,50 no esférico, menos 0,50 de astigmatismo no cilindro, e aqui no eixo ele tem 90. Nota-se que quando eu colocar essa mesma dioptria aqui, tá? Esse fecho de luz que está aqui, ele vai sumir, tá? Eu vou colocar aqui uma lente positiva. Essa aqui é a lente positiva, 0,25. Eu vou chegar aqui no 0,50 e aqui a mesma coisa. Tem 0 aqui, eu vou colocar menos 0,50 e você nota que esse fecho de luz ele vai sumir, né? Então aqui está encontrada a dioptria do paciente, deu aqui o erro refrativo e aqui está as duas lentes. Lente positiva, que é a lente do esférico, e a lente negativa, que é a lente do cilíndrico, tá? Nota-se que a luz, o fecho de luz sumiu. Espero ter ajudado. Esse foi mais uma demonstração para o nosso trabalho FAZUP em Foco. Valeu, muito obrigado. Agora que você já descobriu toda essa evolução, pensa comigo, como será o retinoscópio do futuro? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima! A técnica retinoscópia usada atualmente. O retinoscópio